A primeira coisa que você vai analisar aqui é que você tem um lar de um homem que era casado com uma mulher bonita e de um homem que era espiritual. Vocês sabiam? Isaac era um homem muito espiritual. Vamos analisar isso lá no 24, finalzinho do verso 24. É o 24, 24, 67. né? Vai. Isaac trouxe-a... Não, deixa eu ver, é o 63. 63. Isaac saíra a orar no campo, Sim. sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Pronto. Ele levantou para fazer o quê? Ele foi Orar, fazer o quê? orar no campo. Para orar ou meditar, que é a mesma coisa. Perceba que você tem um homem que era o quê? Espiritual. O Isaac, ele tinha até algumas coisas além do pai dele. Ele não desceu ao Egito e ele soube esperar em Deus. A outra coisa é que ele também gostava de orar. Então a Rebeca, ela não casou com um cara irresponsável, que não tivesse temor de Deus, que não tivesse vida no altar. Isaac era um homem que gostava de oração. Rebeca era uma mulher trabalhadora, uma mulher dinâmica, uma mulher forte, uma jovem disposta. Mas se vocês analisarem, qual é o primeiro sinal de que Deus vai dar, pelo texto bíblico, de que ela tinha os defeitinhos dela? Qual foi nessa história do casamento? Quem se lembra? Quem se lembra? Observem bem que quando você olha para o texto bíblico, a Rebeca, lá no capítulo 24, ela é disposta, ela trabalha, é assim? Mas um dos sinais que vai mostrar que ela era frágil era o lado astuto dela. E nós vamos mostrar isso aqui. Então, você tem um casal lindo, uma família linda, Isaac, homem de oração, a Rebeca, mulher disposta, está lá no 24, era uma mulher que trabalhava, era uma mulher disposta, só que vai ter um estigma, vai ter algo que vai trazer um peso para essa família. O que é que vai trazer um peso para essa família? Qual é a primeira coisa que vai trazer um peso? A esterilidade de Rebeca. A esterilidade, porque naquela época era como se a mulher carregasse uma maldição. Pode observar, por que eu estou começando com isso aqui? É porque oração, vida de comunhão com Deus, vida de leitura bíblica, vida de altar, vida de jejum, não isenta casal de ter problema de esterilidade, não isenta casal de ter desafios lá fora, não isenta casal de terem doenças. Tudo isso aqui tinha trabalho, tinha comunhão, mas aí essa mulher, ela era estéril. É o primeiro estigma, o primeiro problema que você vai olhar aqui dentro dessa família. Porque às vezes você que está me escutando diz assim: nós somos crentes, nosso lar é abençoado, meu marido é fiel. Tinha problema de adultério aqui? Tinha problema de traição? Tinha problema de briga aqui? Não, os dois viviam em comunhão. E aí o Isaac era o homem do lar que orava e colocava o lar em consagração. Mas, se vocês observarem, a Bíblia diz que Rebeca, ela é estéril. Sara era o quê? Estéril. Ana era o quê? Era estéril. Se vocês analisarem, qual é a outra? Raquel também era estéril. Então perceba que você tem um monte de mulheres na Bíblia que eram estéreis. E essa daqui não tinha problema nenhum de início que pudesse trazer qualquer impedimento para Deus não agir nessa família. Essa família que orava, essa família que buscava a Deus, esse homem que era um homem de oração, ele tem esse primeiro problema. Agora, quando a Bíblia diz, está aí no texto, que houve esse problema, o que foi que o pai foi fazer? O que foi que ele não era nem pai ainda? Mas qual foi a primeira coisa que ele foi fazer? Como é que diz aí o texto? Vamos lá. O que ele foi fazer? O que o Isaac foi fazer? Vamos lá. 21. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Aí é o 21, não é isso? 21. Ele fez o que por ela? Orou instantemente ao Senhor. Ele orou instantemente ao Senhor. Se vocês analisarem, deixa eu ver aqui, aí é o 21, né, pastor? É o 21. 21, está aqui o 22. Ele orou
orou, está aí, atar. Esse verbo aqui, olha, orar, esse verbo aqui, ele quer dizer implorar, ele quer dizer suplicar, ele quer dizer clamar. Veja a estrutura de Isaac no lar. Quando ele soube que a mulher tinha problema, tinha esse estigma, ela foi vista como essa maldição, a primeira coisa que ele foi fazer foi o quê? Isso mostrava que era um pai que acreditava em Deus, era um pai que confiava em Deus, e ele foi orar pela sua esposa. Qual é a primeira coisa quando surgiu um problema no lar? O pai e a mãe se colocar em... Porque aqui está o poder da oração. Lá em Tiago 5, 14, 16, você vai ver a eficácia da oração do justo. A eficácia da oração do justo. Então a primeira coisa aqui, há um poder na oração. E Isaac sabia disso, então ele ora. Olha aí, atar, ele suplica, ele clama, ele grita, ele roga. Não é assim? O grande problema é que tem pai e tem mãe que quando tem um problema no lar, ele quer resolver problema no lar com teorias psicológicas, que eu não sou contra. Ele quer resolver problema no lar com ideias de psicanalistas. Eu não sou contra você consultá-los. Mas em primeiro lugar você tem que colocar em evidência o poder da oração. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Quer falar, irmão? Pode falar. Tem um aspecto interessante aí, porque o Isaac já sabia que tinha uma promessa. Isso. Mas ainda assim, ele implorou insistentemente para que a promessa se realizasse. Né? A gente, às vezes, sabe que tem uma promessa de Deus, mas tem a promessa de Deus, deixa para lá, ele vai fazer. Isso, não faz caso. Vocês estão entendendo? Observe como falou o Ednilton. Ele sabia que tinha essa promessa, mas ele confiava no poder da oração. Eu posso consultar um médico? Posso. Eu posso ir num psicólogo? Posso, não tem problema. É como ouvir uma pessoa que está na esquina me dando um conselho. Agora, quando eu sei que a minha família tem um dono, quando eu sei que Deus está no controle da minha vida, o problema que surgir na minha família, eu vou colocar onde? No poder da oração, gente. E outra coisa interessante, quando tem um problema, ele vai orar pela esposa. Esse homem amava a esposa, e a esposa também o amava, mas confiava no poder da oração dele.